Sua única limitação é aquela que você impõe em sua própria mente. Bom, galerinha, o meu nome é Marco Azevedo, eu sou idealizador do Leitor Indica e hoje nós vamos falar sobre o livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Bom, ao contrário do que você possa imaginar à primeira vista, esse não é um livro religioso, apesar do nome. Ele é um livro sobre mentalidade. E o curioso é que esse livro foi escrito na década de 30, mais especificamente em 1938. E já naquela época, o cara já falava sobre preceitos e temas importantes sobre mentalidade, que só agora, nos últimos anos, veio explodir aqui pra gente, com todos esses autores aí falando sobre esses temas. Então aí você já tira, você já percebe que o cara era realmente diferenciado. Porque imagina falar sobre isso na década de 30. Deveria ser um certo tabu, correto? Isso é o que eu realmente chamo de pensar fora da caixa. O livro é uma história muito interessante de como o nosso narrador consegue ludibriar, digamos assim, o diabo. Ele faz uma entrevista com o encardido, no qual ele consegue descobrir todas as artimanhas e os artifícios, né, as ferramentas que o diabo usa para conquistar a alma de uma pessoa. É claro que no caso o diabo é uma metáfora, o livro é uma ficção. No final ele deixa meio que subentendido. Pô, será que eu fiz mesmo essa entrevista? Será que eu não fiz? Fica aí na imaginação de vocês. Eu particularmente não acredito. Ele dá uma definição para ele mesmo. No caso ele pergunta para o diabo onde é que ele vive. E o mesmo fala o seguinte: eu consisto em energia negativa e vivo na mente das pessoas que têm medo de mim. Bom, eu prefiro muito mais esse conceito e eu acredito nisso. Mas enfim, o que ele consegue descobrir nesse livro? Nesse livro, nessa entrevista, ele consegue fazer com que o diabo conte pra gente, conte pra ele no caso, o que ele faz para ganhar a alma de uma pessoa. Quais são as atitudes da pessoa, né? O que ela faz, o que ela deixa de fazer na vida dela, que faz com que ela fique mais vulnerável para o diabo. Em contrapartida, o nosso narrador também consegue descobrir como driblar isso e como escapar do diabo, ou seja, de que forma a gente tem que viver a nossa vida para não ser agarrado pelo diabo. É como se fosse assim, galera, eu tenho dois caminhos a seguir. Nesse caminho aqui está o encardido. Então, o encardido é uma metáfora que representa todas as coisas ruins da nossa vida. Representa a depressão, a procrastinação, a preguiça, a falência, a infelicidade, o insucesso, enfim, todas as coisas negativas. E pelo outro lado aqui, no outro caminho, estão as coisas boas, estão o nosso sucesso, né? Está aquela disposição, a felicidade. Então tem esses dois caminhos que o diabo diz como é que ele conquista a nossa alma, ou seja, você está indo para o caminho errado, e ele te diz também, o narrador consegue descobrir como é que a gente faz para driblar isso e vir pelo caminho certo, entendeu? Então é uma história muito bacana, é uma metáfora muito legal que faz a gente repensar em muitos pontos da nossa vida. E vai por mim, pessoal. A escrita desse livro, a entrevista toda, ela vai se desenrolando de uma forma muito interessante pra gente. E a gente vai caindo na real. E como eu falei no início do vídeo, esse livro não é religioso. Apesar dele citar alguns costumes da igreja, alguns pontos da igreja, ele cita muito aqui no livro. E é um livro que a gente para pensar. Eu não concordei com tudo, mas no mínimo eu refleti sobre todo o livro. E talvez alguns religiosos, aqueles mais fervorosos, de repente eles podem não gostar de uma ou outra citação do livro, mas assim, dizer que vai ficar indiferente com relação ao livro ou que não vai gostar do livro todo, eu duvido muito, já que o livro não tem essa proposta religiosa. A gente pode perceber de forma bem clara que a gente tem um recurso que é extraordinário, que é sensacional, que é a nossa mente. Com a nossa mente a gente pode fazer coisas inimagináveis, porém, se a gente estiver no controle da nossa mente, se a gente assumir o comando da nossa vida, a gente pode ver e a gente cai na real com esse livro, a gente tem que se desprender das correntes. Sabe aquela história mire a lua, que se você errar você já vai estar entre as estrelas? É mais ou menos isso. Nós somos capazes de coisas extraordinárias, mas se a gente estiver no controle da nossa mente, se a nossa mente estiver no nosso controle, aí a coisa não vai funcionar, porque de repente a gente pode acabar
caindo em armadilhas da nossa mente e se achando incapaz de realizar determinadas coisas, determinados feitos, né? Muita gente não realiza as coisas que querem ou não tentam fazer as coisas que querem por medo, por insegurança, né? Por medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Enfim, a gente não deve fazer isso. Todo mundo já está cansado de saber, só que esse livro, ele te fala de uma forma muito original. É uma entrevista com o diabo, né, pessoal? Se você quiser entender melhor o que eu estou falando e ler o livro, eu estou deixando o link da compra do livro aqui na descrição do vídeo. É só clicar e comprar. O livro está baratinho no site da Amazon. Vai lá que eu tenho certeza que vale a pena. Não te esquece de curtir, de te inscrever no canal aí, de ativar aquele sininho para sempre que eu estar postando aqui algum livro, alguma resenha de livro, você está acompanhando aqui com a gente. Interage, me diz aí se você já leu o livro, diz aí, comenta e vamos nessa.